Sempre quis fazer isso, aquela palminha pra sincronizar o áudio. Gente, se eu estiver olhando muito pra lá, é porque a minha tela tá ali, o que vocês estão vendo tá ali, pra mim na minha TV, eu consegui fazer isso. Então é porque eu tô vendo se vocês estão vendo a coisa certa, entendeu? Entendi. Oi, eu sou a Diana, professora de literatura. Bora falar de humanismo. Bora lá. Vamos começar pelo contexto histórico, como sempre. Por quê? Lembra do que a titia Diana falou. Em algumas salas eu não cheguei a comentar, porque eu acabei esquecendo, é minha perda de memória. Mas tem que estar sempre com essa frase na sua cabeça. Preste atenção, que agora o que eu falar precisa estar guardado no seu cérebro. A literatura nada mais é que o espelho social de uma época. Beleza? Beleza. O que é isso? Espelho social é um espelho da sociedade na época em que ela ocorre, ok? Por isso, a importância do contexto histórico. Vamos lá falar do nosso contexto histórico. O humanismo, ele começa ali no finzinho do século XIV e dura até alguns anos depois do começo do século XV. Então, o humanismo está ali na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele vem logo depois do trovadorismo. Lembra lá trovadorismo? Feudalismo, suzerania e vassalagem, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Relembrou o trovadorismo? Agora a gente pode partir para o humanismo. O que estava acontecendo nessa época que é mais importante para a gente entender o nosso humanismo? Principalmente porque a gente frisa muito em Portugal, o que acontece com a língua portuguesa, né? A principal coisa aí nesse momento são as grandes navegações e em tudo que isso vai aplicar, vai implicar depois. Bora lá. Grandes navegações, pensar nessa época. O que surge nessa época? O mercantilismo, ou seja, a moeda, as vendas. Isso surge nesse momento, final ali do século XIV, comecinho do século XX. Pensa lá como é que a gente estava antes. Feudalismo, sociedade estamental. Vou espirrar. Coronavirus. Sociedade estamental. Chega. Sociedade estamental. Mosquito. Da puta, nunca consigo matar um mosquito. Sociedade estamental. Sem o quê? Mobilidade social. E aí, com o surgimento do mercantilismo, surgem os burgueses. Diana, mas não era só servo, nobre e clero? Sim, era, bem dito, era. Com o surgimento do mercantilismo, ele veio simultâneo ao surgimento dos artesãos, que aí tá aqui, ó. Um artesão, por exemplo. Os servos, eles começam a dominar algumas habilidades, como, por exemplo, pintura, costura e esse tipo de coisa. E aí eles vendem essas manufaturas. Aí surge a moeda como forma de pagamento. Tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo. O fato do comércio crescer. E aí os servos passam a ser burgueses, parte deles, lembrando, parte deles, não é todo mundo, tá bom? Então aí entre os artesãos a gente tinha os pintores, os costureiros, sapateiros, esse tipo de coisa. Começa a surgir um comércio desenfreado, começa a moeda, e aí o poder de compra cresce quando você tem uma moeda. É diferente lá do feudalismo, que as pessoas só trocavam o quê? Ovelha, porco e tal. Pagavam imposto em outras coisas. Então a gente já tem uma grande mudança na sociedade.
de forma estamental, dessas coisas, das classes sociais. A gente já tem essa mudança absurda, porque a burguesia, a gente vai ver que durante... A gente não, né? Vocês e o professor de História Geral e a professora de História do Brasil. A burguesia, ela é bem protagonista de muitas coisas. Oi, filha, que foi? Não, mamãe tá dando aula, não posso te dar atenção. Dá oi pros alunos. Ela fica aqui me arranhando, pedindo carinho, parece uma gata. Você não é gata, você é cachorra. Outra coisa muito, muito, muito importante aí que vai surgir são avanços na tecnologia. Que avanços na tecnologia, Diana? O avanço mais importante na tecnologia nesse momento é a imprensa. Imprensa que vai multiplicar os livros que os grandes autores escreviam. Como funcionava antes da imprensa? O conhecimento, ele era transmitido por livros que eram escritos à mão. Poucas pessoas tinham cópias desses livros, que eram cópias escritas à mão. E quem é que tinha tudo isso? A igreja. Então, o conhecimento, ele era total de posse da igreja. Esqueci de novo. Então, você imagina que o clero, ele estava dominando tudo aquilo. Quando Gutenberg cria a imprensa, ele está democratizando tudo isso. Ele está conseguindo pegar esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento e vender esse conhecimento. Então, o povo começa a pensar, pô, acho que eu não preciso mais da igreja. Eu acho que a igreja perdeu um pouco do poder que ela tinha sobre mim. E aí surge o nosso antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem no centro. Beleza? Bom, agora a gente vai entrar em um outro movimento que aconteceu mais ou menos na mesma época, que é, no caso, o Renascimento. Tem aí na sua... lá... a obra famosa do Michelangelo, que tem lá Deus e o homenzinho. Tá vendo como o homem ele é valorizado? A imagem do homem, eles estão do mesmo tamanho, é uma conexão direta com o divino. Percebe isso? Embaixo, lá nas... tá a foto do Michelangelo. Foto não, né? Não tinha máquina na época, mas tá ali uma pintura do Michelangelo. Aqui... Gente, eu não vou gostar. Ai, que burra. Desculpa, gente. Aqui a gente tem o homem vitruviano. Que é o quê? Do meu bebê, da Vinci, que tá aqui embaixo. Esse eu sei lá. O homem vitruviano foi aí parte também do estudo de Da Vinci. Tem as proporções perfeitas do homem perfeito. E ali também a gente tem a escola de Atenas, do queridinho Rafael. Percebe que o conhecimento ele tá sendo valorizado, assim como o homem? A gente tem a escola de Atenas, cara, que é uma parada assim super foda da filosofia. Percebe o quanto isso é incrível? O jeito que as coisas saíram de total domínio e manipulação da igreja. Pra caramba, a gente tá abrindo a nossa cabeça, estamos crescendo as nossas ideias. Percebe? E aí, Michelangelo, Rafael, Da Vinci, só faltou quem? O Donatello, né? Pra fechar as Tartarugas Ninja. Esses aí são os principais artistas do Renascimento que estão diretamente ligados com o humanismo. O Donatello eu não botei, ele é escultor, você pode dar um Google aí e pesquisar. Porque eu acho que essas imagens aí, elas passam... Minha cachorra rosnando. Elas passam mais pra gente do que eu quero te mostrar, entendeu? Que é o antropocentrismo. E aí, eu vou seguir com vocês para
O Alto da Barca do Inferno. Vamos lá falar de O Alto da Barca do Inferno. Esse livro é do Gil Vicente, ele é de 1517. E esse nome Alto, vocês devem lembrar, devem conhecer, por exemplo, o Alto da Compadecida. O que é alto? É um gênero teatral curtinho, muitas vezes com humor, sabe? É sempre uma parada engraçada, curtinha, para ser representada. O ponto importante desse livro é a crítica à sociedade. Aqui a gente já começa a ter uma crítica um pouco mais inteligente, como se diz. A galera tá estudando, a galera tá percebendo algumas coisas erradas e agora a gente começa de fato a ter uma problemática. Esse livro ele critica muito a sociedade. Como? O enredo desse livro consiste naquela coisa da vida após a morte. As pessoas, quando morrem, elas se veem de frente para duas barcas, a barca do inferno e a barca do céu. A barca do inferno ela é conduzida pelo demônio, diabo, e a barca do céu é conduzida por um anjo. E aí as pessoas assim que morrem, elas se posicionam à frente de uma das barcas e aí segue para o seu destino, respectivamente, inferno e céu. E aí todo mundo, obviamente, quer ir para o céu. Só que aí a gente começa a ter uma série de discussões super engraçadas de quem deveria ou não ir para o céu. E assim, por exemplo, acho que o ponto mais importante dessa história, por exemplo, quando ele já começa criticando um pouco a burguesia. Por exemplo, um burguês, ele morre, porém depois da morte dele, ele carrega para esse limbo aí, onde eles estão posicionados antes de ingressarem para o céu, para o inferno, ele começa a carregar todos os bens materiais dele. E aí ele fala que vai pro céu, porque ele é rico, ele é isso, ele foi honesto, não sei o que lá. E aí o diabo fala assim, não, você vai vir comigo. E aí o diabo, obviamente, ele tem que dar uma justificativa do porquê ele quer carregar esse homem pro inferno com ele. E aí ele fala, ninguém de bom coração carrega bens materiais. Isso não é importante. Mas você escolheu trazer isso pra cá, então você vai comigo pro inferno. E a história se segue assim. Outro personagem importantíssimo é o frade. O frade, claro, um membro do clero, um membro da igreja, ele já se posiciona na frente da barca do céu. E aí o diabo fala assim, não, você vai vir pro inferno comigo. Aí ele, ué, mas como assim? Você acha que eu não sei que você teve uma amante lá em Florença? Entendeu? Ele não seguiu os princípios, então ele vai pra barca do inferno. Chega também um parvo. O que é um parvo? Eu dei uma pesquisada, é um pouco difícil de achar esses termos. Mas pelo que eu entendi, o parvo é um cara que ele fica na rua fazendo uma graça em troca de trocado. E aí chega o parvo lá e todo mundo fala, isso aí vai pro inferno, isso aí não presta pra nada, pobre, inútil, não sei o que lá. E não, ele justamente vai pro céu, porque ele o tempo inteiro ele foi honesto, o diabo não tinha nem o que falar. Um cara sem condições de... Um cara que nunca fez nada de errado, nunca roubou ninguém, nem nada disso. Então era um cara que estava sempre ali no trabalho honesto, ganhando poucos trocados, o suficiente para ele sobreviver. Então ele vai pro céu. Chega também lá um judeu. E aí esse judeu não sabe para onde ele vai. E aí o anjo não quer ele, porque ele não é cristão, e nem o diabo quer ele, porque ele não é cristão. Então os dois entram numa discussão e acaba que eles decidem que o judeu iria para o inferno. Entendeu? Acontece. Outro também que é importante são os cavaleiros. Chegam lá 4 cavaleiros que eles lutaram para disseminar o cristianismo, aquela coisa tipo cruzadas e tal. Então, todos os pecados que eles cometeram, eles são absolvidos pelo anjo. Então, o anjo defende eles o tempo inteiro. O diabo fica, não, mas ele fez isso, ele fez... Aí o anjo, não, mas ele disseminou o cristianismo. Várias pessoas viraram adeptas.
Que foi? Tá carente? Você tá carente? Filha, chega. Aqui, ó, que apareceu na TV, olha ali, ó. Oi! Oi, gente! Oi! Oi! Dá oi, Luna! Oi, 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 oi! Então, esses cavaleiros vão pro céu. Eu espero que isso tenha ficado claro. Uma coisa que também é importante nessa obra é o quanto o bem e o mal, eles estão separados. Sabe? Tipo assim, ok que a gente tem ali, por exemplo, os cavaleiros que eles foram até perdoados dos pecados. Mas esse não é o geral da crítica do Gil Vicente. O ponto principal é que, cara, se você tiver no meio termo e você não tiver feito nada de absurdamente bom, você vai pro inferno. Não existe um lugar no meio. Tá ligado The Good Place? É isso, cara. O lugar bom, o lugar ruim, velho. Te vira. Vira a pessoa que você acredita que seja boa o suficiente para você ir pro céu. Percebe que tem uma dualidade muito grande entre bem e mal, bom, ruim. É muito forte isso. O meu professor de literatura do cursinho, ele costumava comparar sempre com, por exemplo, Star Wars. Cara, ou você é Jedi ou você é Sith. Os dois não dá pra ser. É tipo isso, tá ligado? Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno, meu filho. Ou você é bom ou você é ruim. No geral. Porque, entendeu? Você não vai ter o meio termo. Percebe? Então, esse é o ponto importante da obra do Gil Vicente. Nessa época também, eu não vou comentar muito, mas a gente também tem as poesias palacianas, que são as poesias escritas nos castelos ali, pela nobreza, para a própria nobreza. Não são muito importantes, não caem muito. Eu acho que de humanismo, que eu falei, tá muito bom. A obra mais importante é sim O Alto da Barca do Inferno. Eu recomendo que vocês leiam o resumo. A obra inteira também é bem tranquila de ler, uma obra curta. É como se fosse um teatrinho, então tem assim, fulano, aí a fala do fulano, fulano, fala do outro fulano. Então é bem tranquilo e fácil a leitura. Então recomendo que leiam. É bem legal para vocês se acostumarem com a temática e com este formato de escrita, porque depois eu vou pedir para vocês lerem outra obra que tá mais para teatro. Então, humanismo é isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, comenta aqui, manda mensagem para mim no WhatsApp. Vou tentar fazer uma lista bem curtinha, vai ser, porque o humanismo, como eu disse, não é nada muito importante, não é um movimento absurdamente importante, mas é bom a gente ter esse feedback para quando a gente for ver classicismo, que aí classicismo sim é uma coisa que não cai no vestibular, despenca. Então, é isso, obrigada por assistir essa aula, a gente se vê na próxima. O que mais? Beijos. E é biscoito, né, bolacha?